Com base nas tradições do continente central, as técnicas de meditação de alto grau tinham um mínimo de 4 níveis, permitindo aos magos entrar no reino da estrela da manhã. Técnicas de meditação de alto nível precisavam ter 6 ou mais níveis, permitindo que os magos entendessem o caminho para o amanhecer. A aluna de Kemoin tinha apenas 4 níveis e era considerada a base da manada entre as técnicas de meditação de alto grau. Lei Lin naturalmente esperava que o Aiship poderia simular o resto dos níveis. Lei Lin estava tentando resolver a questão dos grilhões da linhagem desde que avançou para o reino da estrela da manhã. A simulação de técnicas de meditação foi muito importante. A ala do sol também era uma técnica de meditação para os Warlocks, e havia 6 níveis completos. Certamente seria extremamente útil para completar o aluno de Kemoin. Como ele também tinha a linhagem do Filho do Sol, ele poderia tentar purificá-lo. Embora o clã Oakest já tivesse confirmado que a linhagem perdera toda a vitalidade, Lei Lin ainda tinha alguma confiança de que poderia restaurá-lo. A criança do antigo Sol era um ser que poderia atingir o nível 6 quando amadurecesse. Era até mesmo um Sol fixo para múltiplos mundos pequenos e, portanto, era a melhor linhagem que Lei Lin tinha conseguido até agora. Com isso, eu posso começar os experimentos de linhagem. Depois de avançar para o reino da estrela da manhã, muitos experimentos antigos de linhagem, e coisas como as experiências interplanares, poderiam ser realizadas independentemente. Lei Lin estava extremamente ansioso para gastar todo o seu tempo nisso. No entanto, ele ainda levou algum tempo para encontrar os emissários de Spirit Circle Wind e Wolf Lair no dia seguinte. Não foi apenas o clã Ouroboros que segurou a linhagem Warlocks no continente central. Havia outras organizações e famílias que herdaram antigas linhagens, formando uma aliança gigante. No entanto, os 3 magos da estrela da manhã do clã Ouroboros desapareceram de repente, resultando em uma queda em seu valor. Portanto, nenhuma ajuda foi dada. Lei Lin entendia isso muito bem, já que, mesmo quando salvava aliados, era preciso ver se eles eram poderosos o suficiente. Caso contrário, eles só trariam problemas para si mesmos. Além disso, as várias organizações de Warlock não eram exatamente unidas. Houve conflitos, e uma aliança frouxa era basicamente tão boa quanto inexistente. Claro, as coisas eram diferentes com a ascensão de Lei Lin. Foi especialmente assim depois que ele mostrou sua força. Todos esses ex-aliados correram para consertar seu relacionamento. Spirit Circle Wind e Wolf Lair eram as 2 maiores organizações de Warlock que o clã Ouroboros estava próximo. Ei! Ciri Lei Lin é tão jovem. Isso estava totalmente fora das minhas expectativas. No momento em que se encontraram, os 2 feiticeiros foram levados pela abundante força vital que transbordava em Lei Lin. Os magos obviamente não dependiam das aparências para determinar a idade. Eles geralmente tinham seus próprios métodos exclusivos para determiná-lo. No entanto, não importava de qual ângulo eles olhassem para ele, Lei Lin era extremamente jovem. Ele não era como aqueles magos que estavam se aproximando do fim e pareciam jovens do lado de fora, mas ainda mantinham um cheiro apodrecido. Ei! Vocês 2, por favor. Lei Lin estava agora vestido com um manto de platina que era uma peça de equipamento mágico, dando-lhe uma aura mais elegante. Com sua experiência em controlar lugares como a Zona Sombria, ele já havia desenvolvido uma aura distinta de um regente em como ele tratava os outros, o que o tornava ainda mais convincente. Enquanto os 2 emissários estavam atordoados com a idade de Lei Lin, o próprio Lei Lin também ficou chocado. Ele podia sentir a energia da massa pontual nesses 2 emissários. Em outras palavras, eles eram na verdade Morningstar Warlocks também. Parece que essas 2 organizações estão levando isso muito a sério. O sorriso no rosto de Lei Lin ficou ainda mais acolhedor quando ele convidou os 2 Warlocks para o sofá em seu quarto. Freya trouxe 3 xícaras de café,
curvando-se para os três sem reservas, enquanto saía rapidamente. A propósito, eu ainda peço seus nomes. Leilin sorriu enquanto falava. Oh, olhe para mim. Fiquei tão surpreso quando vi que não me apresentei. Que falta de educação de mim. Um mago com incontáveis tentáculos em seu rosto que parecia uma cabeça gigante de polvo espalmou sua testa com um tentáculo e respondeu: sou Paul, do círculo espiritual Ser Paul. Leilin assentiu em reconhecimento, parecendo séria. A linhagem de sangue que o círculo espiritual herdou veio de uma estranha criatura, a odidade sugadora do espírito. Wa dizia que este ser não só possuía um corpo espiritual único, como até sorvendo os sucos cerebrais de seres inteligentes, e tinha a estranha habilidade de espiar o espírito de alguém. O que causou inúmeros bloodlocks de linhagem para arrancar seus cabelos em frustração foi que essa odite sugadora de espírito não era uma criatura da linhagem. No entanto, o bruxo de odidade que chupava o espírito fundia a habilidade dessa criatura em sua própria linhagem e a transmitia, resultando nesse estranho ramo de bruxos da linhagem sanguínea. Este ramo foi nomeado Warlock Espírito e tinha uma força muito especial. Eles eram mais parciais em relação aos ataques à mente, e era difícil resistir a eles. Nesse momento, Leilin não pôde deixar de olhar em seus olhos. Na cabeça do polvo gigante havia um par de olhos escuros sem pupilas, parecendo um olho de peixe morto. No entanto, no momento em que seus olhares se encontraram, Leilin sentiu como se seu coração estivesse sendo desnudado e exposto diante dele. A massa pontiaguda em seu corpo retumbou, e a força da alma varreu. O desconforto instantaneamente desapareceu, e Leilin imediatamente colocou em guarda, mesmo que ele sorriu para a outra parte. Eu sou Felipe do Vento Lobo do Lobo. Saudações, senhor. O outro era um homem branco de meia idade e corpulento. Seu rosto e corpo estavam cheios de cabelos, e suas costeletas eram muito retas. Comparado ao espírito Warlocks, o Windwolf Lair era uma organização ortodoxa do tipo Bloodlock que havia herdado a linhagem dos antigos Windwolves. Eles eram excepcionalmente sensíveis às partículas elementares do vento. Além disso, o Windwolf Lair era uma organização de Warlock de linhagem muito conhecida no continente central que mantinha boas relações com outros Warlocks. Eles tinham raízes muito profundas. Ser Felipe e Ser Paul. Leilin assentiu. É uma honra para vocês dois assistirem à minha cerimônia, quer fosse Leilin ou os outros dois Warlocks. Todos estavam muito satisfeitos. Embora não houvesse discussões profundas, este foi um bom começo. Depois disso, porém, Leilin não conseguiu se sentir feliz, pois os dois Warlocks lhe trouxeram notícias chocantes. Relâmpago de Júpiter. Depois de inesperadamente descobrir quem era o responsável por atacar o clã Ouroboros, a expressão de Leilin se tornou sombria. Mesmo que não tivesse conhecimento do Círculo da Estrela da Manhã antes de seu próprio progresso, até mesmo ele ouvira falar da fama dessa organização no continente central. Comparado a organizações como Nefas e Azure Mountain City, o Relâmpago de Júpiter era ainda mais impressionante, talvez até superasse o clã Ouroboros. Era uma sombra que pairava sobre o continente, talvez fosse mais semelhante a uma guilda de bandidos. Assumia com regularidade assassinatos, recompensas e afins, preferindo agitar o caos e explorá-lo. A razão pela qual eles eram tão destemidos era devido ao manipulador por trás deles. Foi um Magus da Lua Radiante. Um Magus da Lua Radiante também era um grande rank 5 Magus, e eles eram ainda mais raros que os Magos da Manhã da Estrela, além de muito mais formidáveis. Em todo o continente central, provavelmente havia menos de 20 deles. Pode-se dizer que, além dos poucos reis magos de amanhecer, o resto deles dividia o continente central entre si. Ouvindo que o clã Ouroboros estava sendo alvo de tal pessoa, até mesmo Leilin não pôde deixar de suar frio. Paul e Felipe trocaram um olhar e, percebendo a expressão pacífica de Leilin, assentiram. Não se preocupe. Como aliados,
Nós forneceremos uma certa quantidade de assistência, de tal forma que pelo menos os magos da Lua Radiante provavelmente não lidarão com você pessoalmente. Você quer dizer que, se os outros magos da Estrela da Manhã do raio de Júpiter atacarem, eu tenho que levá-los todos comigo? Lei revirou os olhos para dentro, mas sua expressão era de gratidão. Muito obrigada. Na realidade, ele tinha sérias suspeitas de que essas duas organizações queriam que elas lutassem. Talvez eles tivessem sido os que provocaram o relâmpago de Júpiter e, no entanto, agora estavam fingindo sofrer o impacto do dano do clã Ouroboros, e eram insinceros em enviar ajuda. É claro que ele não era criança e não acreditaria em tudo que essas estrelas da manhã magia lhe diziam. Ele só confiaria neles depois de realizar suas próprias verificações. Esta foi uma questão muito simples. Embora ele não estivesse familiarizado com a consciência da estrela da manhã, ele já havia registrado as flutuações da aura. Com mais amostras de Morningstar, ele seria capaz de fazer comparações. Ele até tinha um espião como o Azuri Mountain King, então a informação não era um problema. Na luta pelo Azuri Mountain King, o humor sombrio de Lelin foi levantado e ele começou a antecipar a cerimônia de ascensão. Estrondo. 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 Inúmeros fogos de artifício gigantes explodiram no ar. A sede do clã Ouroboros havia sido pintada e agora não tinha mais vestígios da batalha. Havia até mesmo flores frescas e serpentinas ao longo de todos os caminhos. Os convidados das outras organizações do continente central tinham sorrisos sinceros em seus rostos. Sob a orientação do clã Arlox of Ouroboros, eles se dirigiram para o coração da cidade. Este era um palácio que fora construído apressadamente para Lelin, o local da cerimônia. A fim de agradar o único Morningstar Warlock na organização, assim como o marido do líder de sua família, os Warlocks da família Serpente de Sangue fizeram tudo o que puderam e arrumaram tudo ordenadamente. Eles até saíram do caminho e trouxeram licores e iguarias luxuosos, muitos dos quais eram recursos únicos no mundo dos magos que poderiam aumentar a força espiritual e os efeitos da meditação. Havia tantos que pareciam sujos e resultavam em admiração e surpresa. Muitos convidados estavam reunidos em um salão, embora fossem separados claramente em dezenas de pequenos círculos. Bloodlocks, Warlocks e magos tinham 2 grandes círculos, e dentro deles, outros 10 eram formados com base em vários fatores como poder, classificação, nível de intimidade e assim por diante. Os bruxos e magos eram como as senhoras e senhores da alta sociedade, conversando cortesmente e ocasionalmente brindando um ao outro. A atmosfera era harmoniosa, e era impensável que algumas pessoas aqui estivessem ansiosas pela morte da outra parte há apenas alguns dias.